Muito bem, meus irmãos, vamos então retomar a nossa série de estudos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Estamos já bem avançados na série de estudos, não é? São 16 capítulos, chegamos hoje ao capítulo 12. Então já caminhamos bastante, não é? Você está ficando doutor em 1 aos Coríntios. Que coisa boa. Então, abra aí 1 aos Coríntios, capítulo 12. Hoje nós vamos ler até o verso 11, ok? 1 aos Coríntios 12, versos 1 a 11. Eu leio e você me acompanha aí silenciosamente. A minha sugestão é sempre de que você mantenha a sua Bíblia aberta. É proveitoso para você acompanhar a explicação do texto olhando aí para a sua Bíblia, não é? Alguns gostam até de fazer anotação, isso é um bom hábito. Então eu leio, você acompanha, eu espero que você acompanhe com atenção, com interesse, com alegria. A leitura é leitura do texto sagrado, a palavra de Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Deus bondoso, nosso Pai, nosso Redentor, damos-te graças por nos reunires aqui outra vez. É muito bom poder voltar a este lugar onde temos o hábito de nos encontrar para adorar-te e para orar ao Senhor e também para estudar juntos a tua palavra. Hoje, mais uma vez, como fazemos sempre nas noites de quarta-feira, teu povo se debruça neste lugar sobre a Bíblia, a fim de compreender melhor a tua vontade para ele. Que o Espírito do Senhor trabalhe em cada um de nós, dando-nos uma boa compreensão do sentido da passagem.
que o Espírito também convença o nosso coração de que a tua palavra é a verdade. E que, compreendendo o sentido dela, convencidos da veracidade dela, o teu Espírito nos conduza no caminho da obediência. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Muito bem, irmãos. Nós temos dado a esta série de estudos o tema de problemas de uma igreja local. Esse é o tema dessa série. Isso porque a carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta, nela Paulo está lidando com uma série de problemas de uma igreja local. Paulo tomou conhecimento de uma série de problemas que havia lá. Ele tinha informações, ele fala de uma família cuja matriarca chamava-se Cloé. Ele diz, eu soube pelos da casa de Cloé, que há divisões aí, não é? Paulo parece ter recebido uma comissão lá da igreja de Corinto, que foi levar ao conhecimento dele problemas da igreja. E parece que Paulo recebeu uma carta da igreja fazendo perguntas, consultas a respeito de problemas, não é? Que eles queriam saber. Então, por exemplo, quando Paulo começa o capítulo 12, a respeito, parece que ele está respondendo uma pergunta. Olha, a respeito daquilo que vocês falaram lá na carta, a minha orientação é essa. Então, Paulo soube dos problemas e Paulo está tratando destes problemas. Eu já disse a vocês que desde o início do capítulo 11, Paulo está tratando de problemas relacionados ao culto, não é? Então, lá no capítulo 11, ele tratou daquele problema do uso do véu, não é? Relacionado ao culto. Paulo recomenda às mulheres de Corinto a usar o véu no culto. Parece que estava havendo uma resistência, e nós vimos o que isso significava naquela época. Era o papel da mulher na igreja e o que isso significa para nós hoje. Então, o primeiro problema relacionado ao culto era o uso do véu. Depois, ainda no capítulo 11, a segunda parte do capítulo 11, a partir do verso 17, Paulo tratou de um problema relacionado com a ministração da Santa Ceia. Então, quando eles se reuniam para a festa do amor, a festa da fraternidade, em cujo contexto eles celebravam a ceia, Paulo diz, olha, essas reuniões de vocês aí estão fazendo muito mal para vocês, mais mal do que bem. Isso não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. E Paulo, então, dá a razão. É que o espírito individualista, faccioso, divisionista da igreja estava aflorando, vindo à tona, exatamente na festa do amor. Cada um pensava em si mesmo, não discernia a comunidade, o corpo, não é? Cada um para si. Paulo falou, quem participa da ceia desse jeito, sem discernir o corpo, está comendo e bebendo juízo para si. Então, Paulo condena o espírito faccioso, individualista, egocêntrico que havia se instalado na vida daquela igreja. Então, esse é o segundo problema que Paulo trata relacionado ao culto. Agora, Paulo vai tratar de um outro problema relacionado ao culto. De fato, esse outro problema, Paulo vai despender
3 capítulos para tratar desse problema. Capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Então, são 3 capítulos para tratar desse problema relacionado com o culto. Então, hoje nós vamos começar a analisar essa grande seção de 3 capítulos. Eu separei aqui 11 versículos, não é? Versos 1 a 11 do capítulo 12, mas eu não sei se nós vamos conseguir esgotá-lo. Mas vamos começar. O problema que Paulo vai tratar agora é a respeito do uso dos dons espirituais no culto. É um problema relacionado ao culto. Então, dons espirituais é o problema do qual Paulo vai tratar aqui, não é? Então, esse é um assunto bastante atual, porque é um assunto bastante controverso, e isso tem dividido, não é? A Igreja de Cristo no mundo. Desde que surgiu o avivamento lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, e dando origem ao movimento pentecostal, esse é um assunto que divide a Igreja de Cristo hoje, não é? Mas vamos aqui, é uma questão, é bom a gente adiantar que essa não é uma divisão em questão central. Nosso entendimento, nós não somos da tradição pentecostal, nós somos da tradição histórica, chamada histórica, não é? Conservador ou qualquer coisa assim. Então, o que nos divide aqui dos nossos irmãos pentecostais é a respeito da obra eclesiológica do Espírito Santo, não é? Qual é o papel desses dons? Se Deus continua dando todos os dons à sua igreja hoje, ou se alguns dons cessaram, não é? Foram dados numa determinada época. Então, é sobre esse assunto que nós nos dividimos, mas isso não significa que nós não sejamos uma única igreja. Isso é uma questão naquilo que é essencial na obra soteriológica do Espírito Santo, as nossas convicções sobre a salvação somente em Jesus, não é? Ele como o único Salvador, a Bíblia como única regra de fé e de prática. Nisso nós não somos separados ou distintos dos nossos irmãos pentecostais. É bom deixar claro aqui que são nossos irmãos, não é? Há essa liberdade nesses assuntos que não são centrais, para que a gente pense diferente, tá? Então, não vai aqui nenhum preconceito contra os nossos irmãos pentecostais. Muito bem, então vamos ver aqui o que nós podemos aprender sobre esse assunto. Obrigado, Ildei. Olhando aqui para o tratamento que Paulo deu ao problema que havia lá na igreja de Corinto e que eu disse é relacionado aos dons espirituais. Então, veja aí, verso 1. Paulo começa dizendo assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui tem um detalhe importante que você precisa saber. O termo dons, a palavra dons, não aparece no original.
quando Paulo escreveu esse texto, ele não escreveu a palavra dons aí, ok? De fato, a palavra dons está aí porque ela foi incluída pelos tradutores. De fato, isso é um pouco de interpretação. Literalmente, no grego, Paulo diz: a respeito dos espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Pergunta é: o que Paulo quer falar sobre espirituais? Os tradutores falaram: o assunto é dons, espirituais aqui deve ser dons. Aí, então, eles colocaram dons espirituais e é um pouco de interpretação. Porque uma outra possibilidade é que Paulo esteja falando de pessoas espirituais. Espirituais aí não seriam dons, mas seriam pessoas espirituais. Essa é uma outra possibilidade, não é? Parece-me que algumas versões da Bíblia já trazem uma nota de rodapé sobre esse assunto. Não sei se tem alguém aí com a NVI. Se tiver alguém com a NVI, talvez vá descobrir. Acho que a NVI tem uma nota de rodapé. Mas, se não tem, não tem problema. Saiba que espirituais aí pode ser dons ou pode ser pessoas, tá? Eu pessoalmente creio que Paulo esteja falando de pessoas. Eu vou dar a razão. Primeiro, o problema que Paulo está atacando aqui era que certas pessoas na igreja de Corinto, por terem sido dotadas com determinados dons que eram supervalorizados na comunidade, eles se sentiam mais espirituais do que os outros. Então, a igreja de Corinto valorizava certos dons que eram usados no culto, sobretudo o dom de línguas. Então, aqueles irmãos que tinham esse dom, usavam esses dons no culto para parecerem mais espirituais do que os outros, para esnobar os demais irmãos. Então, parece que esse é o problema que Paulo está atacando aqui. Qual era o problema do uso dos dons no culto de Corinto? Era exatamente esse complexo de superioridade de alguns irmãos, que provocavam, por sua vez, um complexo de inferioridade em outros irmãos. Então, esse é o problema que girava em torno do uso dos dons espirituais em Corinto. Então, primeira razão pela qual eu acho que é pessoas espirituais que Paulo está falando, por causa da natureza do problema, não é? Que ele está tratando aqui. Além disso, Paulo usa o termo espirituais claramente nessa grande seção para se referir a pessoas. Avance um pouquinho e vá lá para o capítulo 14. Dê uma olhada no verso 37 do capítulo 14. Paulo diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Aqui não há dúvida que Paulo usa o termo espiritual para se referir a pessoas. Não é verdade? Então, aqui em 14:37, está claro que Paulo está falando de pessoas que se achavam espirituais. Então, Paulo está dizendo: se você se acha espiritual, dá um jeito de obedecer o que eu estou mandando.
É mandamento do Senhor. Entendeu? Então, essa é a segunda razão pela qual... Ah, pois não, Carlos. Isso. Aham. E tem e lá no verso primeiro, tem alguma nota de rodapé? Pessoas espirituais. Então, os tradutores da NVI preferiram pessoas. Os tradutores da Almeida Revista Atualizada preferiram dons. Eu acho que os tradutores da NVI fazem uma tradução melhor. Não tem pessoas, só tem espirituais. Pessoas é uma interpretação dos tradutores. Mas eu acho que eles entenderam melhor. E eu estou dando as minhas razões pelas quais eu acho que eles entenderam melhor. Pessoas. Por quê? Porque o problema eram pessoas que se achavam espirituais. Esse é o problema que Paulo está tratando. Segundo, mais na frente, Paulo usa o termo espiritual sem deixar dúvida de que está falando de pessoas. No verso primeiro a gente tem dúvida, mas em 14:37 não tem dúvida. Então, a gente entende que Paulo está falando de pessoas. Além disso, nos versos 1, 2 e 3 do capítulo 12, é claro que Paulo está falando de pessoas. Paulo só vai falar de dons a partir do verso 4. Não há dúvida nos versos 1, 2 e 3 que Paulo está falando de pessoas. A respeito de pessoas espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Aí Paulo vai dizer, você quer aprender? O que Paulo está fazendo aqui? Ele está ensinando os seus leitores a julgar a espiritualidade de alguém, a julgar uma pessoa espiritual. Então, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu vou ensinar vocês a julgar uma pessoa espiritual na sua participação no culto. Aí os versos 2 e 3 ele ensina, não é? Olha, antigamente, quando vocês não eram crentes, eram guiados por espíritos imundos, demoníacos. Esses espíritos imundos e demoníacos conduziam vocês para quem? Para os ídolos. Então, quando vocês eram homens naturais, não nascidos de novo, não eram espirituais, os espíritos que conduziam vocês para onde? Para os ídolos. Agora, uma pessoa espiritual que é conduzida pelo Espírito Santo, para quem ela é conduzida? Para Cristo. Então, você julga uma pessoa espiritual se a mensagem e a vida dela é centralizada em Cristo. Porque o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Então, qual é o critério de avaliação? A centralidade de Cristo. Então, está claro que nos versos 1, 2 e 3, nesse primeiro bloco, qual é o assunto de Paulo? Como reconhecer uma pessoa espiritual. Ele não está falando de dons ainda. Ele só está ensinando os seus leitores a reconhecer uma pessoa espiritual. Então, eu creio que no verso primeiro é melhor traduzir pessoas espirituais em vez de dons espirituais. A respeito de pessoas espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês sejam enganados. Então, deixe-me ensinar vocês qual é o critério de julgamento. Aí, nos versos 2 e 3, ele ensina o critério de julgamento.
Qual é o critério? Centralidade de Cristo, não é? Centralidade de Cristo. Por quê? Porque esse é o plano que está sendo executado, não é? Qual é o plano que está sendo executado? Eu disse isso num sermão aqui outro dia em Filipenses, não é? Que o plano é fazer convergir em Cristo todas as coisas, não é? Vejam lá, Efésios 1, 9 e 10. Deixe-me recordar a vocês qual é o plano. Efésios 1, 9 e 10. Diz aí, Efésios 1, 9 e 10, que Deus revelou-nos o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da vontade de Deus? Verso 10. Fazer convergir em Cristo todas as coisas, não é? Eu disse no sermão, quando eu mencionei isso a vocês, eu disse que tem um detalhe aí no verso 10 que a gente não percebe no português. Porque no grego está aí, fazer convergir de novo, não é? Em Cristo todas as coisas. O texto que o Ideir leu aqui hoje mostrou que todas as coisas foram criadas em Cristo. Ele é o eixo em torno do qual o universo gira. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O pecado fragmentou, não é? Fraturou a boa criação de Deus, desarmonizou a realidade harmônica criada por Deus. Então, qual é o plano? Fazer convergir de novo todas as coisas em Cristo Jesus. Por isso que o critério é a centralidade de Cristo. Então, Paulo diz aí no verso 3 que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Aqui você precisa entender o que Paulo está dizendo. Certamente, Paulo não está falando aqui de uma verbalização inconsequente e refletida. Não é isso. Qualquer pessoa pode fazer essa declaração, não pode? Se eu sair ali na rua agora, pegar qualquer pessoa ali na rua, falar, vem cá, vou te dar R$100 para você ir ali na frente daquele povo que está ali na igreja e falar, Jesus Cristo é Senhor. Provavelmente o cara vai aceitar, não é? Ele vem aqui e faz essa declaração, mas é uma declaração de boca para fora. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui é que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, é que ninguém reconhece o senhorio, a centralidade, não é, de Cristo, a não ser que ele seja movido pelo Espírito Santo. Se Cristo é o tesouro da sua vida, se Cristo é o amado da sua alma, se Cristo é tudo para você, isso só acontece por obra e graça do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo, não é? Não é apenas uma declaração, mas aqui é que a pessoa espiritual ela é cristocêntrica. Ela admite a centralidade de Cristo. Cristo é o eixo em torno do qual a sua vida gira, não é? Não apenas o seu discurso, mas a sua vida toda. Então, o que Paulo está fazendo nesses 3 primeiros versículos? Ajudando os seus leitores
a discernir, a julgar uma pessoa espiritual. Ele dá o critério. Qual é o critério? Centralidade de Cristo. Por que Paulo está fazendo isso? Porque o problema na igreja era que alguns se achavam mais espirituais do que os outros nos cultos. Então, Paulo já está ensinando os seus leitores a discernir. Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito desse assunto. Então, esse é o primeiro bloco. Nós vamos dividir esses 11 versos em 3 blocos. Então, esse é o primeiro bloco, tá ok? Vamos fazer uma pausa aqui e perguntar o que nós podemos aprender com esse primeiro bloco aí, dos 3 versículos, não é? Eu creio que a gente pode, com base nisso, dizer que é legítimo você julgar as pessoas que falam no culto. Paulo está falando de problema relacionado com culto, não é? Esse julgamento, julgar o mensageiro, julgar aquele que usa a palavra no culto, é um julgamento legítimo, não é? A gente sempre acha que qualquer tipo de julgamento não é uma coisa aceitável. Não julgueis para que não sejais julgados. Como ousas, não é? Tem alguns líderes que como ousas julgar o ungido do Senhor? Não é assim? Você não pode falar nada. Não, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito de uma pessoa espiritual no culto. Quero que vocês aprendam a julgar. Não é? Não engula qualquer coisa. Vocês precisam ser criteriosos. Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito de pessoas espirituais. Você não pode engolir qualquer coisa. O fato de um indivíduo falar em nome do Senhor não significa que ele não possa ser... Aliás, a Bíblia diz, julgai os espíritos, se procedem de Deus. Jesus Cristo disse que muitos falsos profetas surgem e que podem enganar até os eleitos de Deus. Paulo disse que Satanás pode se transformar em anjo de luz. De repente você pode dar ouvidos a um espírito maligno, achando que é o Espírito Santo. Percebe qual é o ponto aqui? Então, o que eu quero que vocês entendam, que essa passagem, esse primeiro bloco, legitima a necessidade da igreja julgar aquele que fala no culto. Você não pode ser um ouvinte sem filtros, não é? Precisa aprender a filtrar as coisas, não seja ingênuo, não é? É isso que Paulo está dando aqui um critério. Então, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos espirituais, ok? Lembra que João diz lá na primeira carta, acho que 4:1, amados, não deis crédito, olha lá, João, 1 de João 4:1. 1 de João 4:1. João não poderia ser mais explícito e mais claro sobre a legitimidade desse julgamento, né? Aliás, ele dá uma ordem. Não deis crédito a qualquer espírito. Pelo contrário, julguem, provem, para saber se procede de Deus. E qual é o critério que Paulo deu lá? Centralidade de Cristo, não é? Centralidade de Cristo. Então, essa é uma primeira lição que a gente aprende aqui. Segunda lição,
Esses 3 versos, eles, a meu ver, eles colocam o machado na raiz de ministérios personalistas, não é? É claro que alguns líderes o Senhor Deus dá graciosamente, por razões que só Ele sabe, mais visibilidade do que outros, não é? A gente sabe que tem líderes que têm uma grande visibilidade, não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando aqui de ministérios personalistas, não é? Em que o mensageiro acaba sendo o centro e não Cristo. Qual é o critério? É a centralidade de Cristo. Muito claro isso. João Batista, para mim, é o maior exemplo disso, não é? João Batista disse, olha, eu não sou o Cristo. Ele teve um ministério de grande visibilidade, arrastava multidões. Mas ele fez questão de dizer, olha, eu não sou o Cristo. Cristo vem depois de mim. Eu não sou digno de amarrar a sandália dele. Não é? Importa que ele cresça e que eu diminua. Ele usava uma metáfora que eu acho maravilhosa. Ele dizia assim, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Não é? É que nas festas, nas cerimônias, nos arranjos de casamento da cultura da época, havia alguém que tomava um punhado de providências, ajudava o noivo e tal, mas a hora que o noivo chegava, ele saía de cena, né? Então, essa instrução de Paulo aqui, o espiritual, aquele que ministra no Espírito do Senhor, ele sempre dá a centralidade a Cristo. Não é? Quanto mais espiritual for a minha ministração, menos Paulo Fontes ela terá. Tem que ter mais Cristo e menos Paulo Fontes. Está claro isso? É a centralidade de Cristo. Não é? Então, o meu desafio, o desafio de qualquer um no culto, aqui é uma boa lição para a gente que mexe com música na igreja. Isso é uma tentação não só para pregadores, mas para cantores. Não é? Como é que eu julgo a espiritualidade? É Cristo que é visto? Eu sou apenas um facilitador, eu não sou o noivo. Eu sou um facilitador da relação da noiva com o noivo. Eu sou um facilitador. Eu preciso, à frente do povo, como dirigente litúrgico, como pregador, como cantor, eu preciso ser um facilitador para que Cristo seja visto, adorado, admirado. Então não é espiritual no culto tomar a centralidade, não é? O papel nosso é só abrir a cortina assim, para que a comunidade veja Cristo e se deleite nele. Tá? Então, é isso. Acho que quando Paulo diz que o critério é a centralidade de Cristo, isso ajuda muito. E, finalmente, aqui, acho que não está muito claro nesses 3 versos, mas acho que, ao tratar desse problema na igreja de Corinto, do uso dos dons espirituais lá no culto, a gente precisa aprender a dissociar dons espirituais de maturidade cristã. Parece que esse era o problema que Paulo está atacando aqui na igreja de Corinto. É que eles achavam que alguns dons espirituais era o selo
de espiritualidade de algumas pessoas da igreja. E Paulo parece contestar esse critério. Acho que a marca da até porque dons, nós sabemos que o Senhor não dá todos os dons a todas as pessoas. Ele dá a alguns certos dons, a outros não dá, não é? Então, eu creio que o critério melhor para julgar a maturidade cristã não são os dons, mas o fruto do Espírito, não é? Lembra lá em Gálatas qual é o fruto do Espírito? Então, a igreja de Corinto tinha lá essa exibição de muitos dons, mas Paulo chega a dizer que eles eram infantis. Ele diz: eu não pude falar a vocês como espirituais, vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo. E, no entanto, exibiam lá certos dons nos cultos. Então, essa associação entre maturidade cristã e dons espirituais é um equívoco. Eu creio que a relação direta é maturidade e fruto do Espírito. Quanto mais visível for o fruto do Espírito, mais sinal de maturidade você tem. Amor, alegria, bondade, não é? Domínio próprio, mansidão. Esse é o critério para medir a maturidade e não dons espirituais. Ok? Então, eu creio que essas 3 lições podem ser extraídas aí desse primeiro bloco. Vamos para o segundo bloco, não é? Ver se a gente consegue pelo menos o segundo bloco hoje. O segundo bloco está nos versos 4 a 7. Então, depois de falar de pessoas espirituais, nos versos 1 a 3, agora Paulo passa a falar mais diretamente sobre dons espirituais. O que Paulo diz sobre dons espirituais? Ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, Paulo aí está falando claramente sobre dons espirituais. Ele está ensinando a igreja sobre dons espirituais. O que nós podemos dizer a respeito do que Paulo diz aqui? Então, no verso 4, ele fala da diversidade de dons, não é? Então, qual é a afirmação que Paulo diz? Os dons são diversos. No verso 5, ele fala a mesma coisa ligeiramente diferente. Os serviços são diversos. Notem, Paulo relaciona dons com serviços. Sugere alguma coisa? E verso 6, ele fala da diversidade de realizações. Dons, serviços e realizações. Então, notem que Paulo associa essas 3 coisas: dons, serviços e realizações são conceitos conectados. Então, aqui, eu creio que já podemos pensar aqui numa pista para a gente definir o que é um dom espiritual. O que é um dom espiritual? Não é? Dons, serviço, realização. Então, um dom espiritual é uma habilidade
dada graciosamente pelo Espírito, porque onde é que eu estou dizendo, onde é que eu tirei graciosamente? É que dom aí vem da mesma raiz da palavra graça no grego. A palavra graça é caris. Dom aí é carisma. Então, é uma graça, é uma concessão, é algo, é um presente, algo não merecido. Então, é uma habilidade dada por Deus graciosamente, a fim de capacitá-lo para o serviço, a fim de que ele sirva de maneira efetiva, realize efetivamente algo para a glória de Deus. Então, irmãos, prestem bem atenção. Paulo fala de diversidade de dons, diversidade de serviços, diversidade de realizações. Mas, ao mesmo tempo que ele fala da diversidade, ele amarra tudo na unidade. Há uma diversidade de capacidades, de habilidades, de capacitação, de dons. Mas quem capacita é o mesmo Espírito. Há uma diversidade de serviços no corpo de Cristo, na igreja. Mas todos esses diferentes serviços são serviços a um só Senhor. Diversidade, unidade. E há uma diversidade de realizações. Mas todas estas realizações, em última instância, são realizações de quem mesmo? É o mesmo Deus que realiza e efetua por meio dos seus instrumentos, que somos nós. Aqui você tem que entender o pano de fundo. Qual é o pano de fundo? Tinha gente na igreja que, por causa de certas habilidades que tinham, se sentiam melhores do que os outros, mais espirituais. Isso provocava um certo complexo de superioridade. O irmão olha para o outro e fala: ó, eu sou melhor do que você, que eu tenho o dom X, você não tem o dom X. Não é? E o irmão que não tinha o dom, que era valorizado na comunidade, dizia: se eu tivesse esse dom. Não é? Se sentiu inferior. Paulo está colocando o machado na raiz desse tipo de coisa. Ele está dizendo, é uma diversidade de dons, cada um com a sua habilidade. Mas isso não faz você melhor ou pior do que ninguém. Quem capacita e habilita você desta forma é o mesmo Espírito que habilita e capacita o outro daquela outra forma. É o mesmo Espírito, não há diferença. Você não é melhor nem pior. Você tem o seu jeito de servir e aquele outro tem um outro jeito de servir. Há uma diversidade nos serviços. Mas quem recebe esses serviços é o mesmo Senhor. Você realiza coisas para a glória de Deus e aquele irmão realiza coisas diferentes. Mas, em última instância, a realização das suas mãos e a realização das mãos dele é a realização do mesmo Deus. É Deus quem realiza tudo em todos. Então, quando Paulo mostra a diversidade e a unidade da coisa, ele está aqui combatendo esse problema na igreja de Corinto, não é?
O Espírito que concede o dom é o mesmo, o Senhor que é servido é o mesmo, e é Deus quem opera as realizações, é o mesmo Deus, não é? Então, nada disso é por acaso. Paulo não está aqui simplesmente elaborando teologia, Paulo está pastoreando, Paulo está resolvendo problemas da igreja, não é? Qual era o problema? Divisões na igreja, em torno de dons espirituais, não é? Nós já vimos que havia divisões em torno de nome de líderes, lá no início da carta. Agora aqui é um outro tipo de divisão provocada por causa de dons espirituais. E ele vai falar mais explicitamente disso à frente, não é? Lembre que o assunto vai até capítulo 14. Mas esse é o contexto aqui. Notem ainda, é importante notar nesse segundo bloco, versos 4, 5 e 6, que Paulo dá uma fórmula trinitária aí, não é? Isso é muito bom porque a gente não tem a palavra trindade na Bíblia. A trindade está espalhada assim. Você vai encontrar trindade espalhada em cada página da Bíblia, às vezes nas entrelinhas, às vezes você não tem isso elaborado, não é? Por isso que muita gente tem dificuldade de aceitar a doutrina da trindade. Mas veja aí a fórmula trinitária nesses versos aí, ó. Os dons são diversos, mas quem habilita cada um com esses dons é o mesmo Espírito, verso 4, não é? Está claro que ele está falando do Espírito Santo, dons espirituais, habilidades dadas pelo Espírito Santo. Verso 5, há uma diversidade de serviços, mas o Senhor a quem se serve é o mesmo. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, o Senhor a quem servimos, Jesus, é o mesmo, não é? E olha o verso 6. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, certamente uma menção ao Pai, é quem opera tudo em todos. Você percebe aí? O Espírito Santo, o Senhor Jesus e o Deus o Pai. A trindade está claramente, e Paulo usa nessa obra eclesiológica, o Deus trino está envolvido, não é? O Deus Espírito Santo habilitando você para servir, o Deus Filho recebendo o seu serviço e o Deus Pai Todo-Poderoso tornando efetiva a obra das suas mãos. Olha que coisa maravilhosa, o Deus Trino realizando, não é, a sua boa vontade por meio da igreja, não é? Como entender a diferença e a relação entre esses conceitos aí, não é? Dons, serviços e habilitação. Verso 4 ele diz que há uma diversidade de dons, habilidades, há uma diversidade de serviços, então, o modo de servir com essas habilidades, e há uma diversidade de realizações, o modo como Deus leva a efeito a sua obra por meio da instrumentalidade nossa. Qual é a distinção, qual é a relação entre dons, serviços
realizações. Eu tenho matutado sobre isso, sabe? E eu tenho uma opinião. Acho que o que Paulo está dizendo aqui, há uma diversidade de dons. Oportunamente a gente vai conversar mais sobre isso. Nós temos aí umas 3 ou 4 listas de dons na Escritura. No último bloco desse capítulo, Paulo vai citar alguns dons como exemplo do que ele está ensinando. Eu, pessoalmente, acho que estas listas não são exaustivas. É só uma amostragem. Eu creio que talvez tenhamos habilidades que sequer são mencionadas diretamente na Escritura. Creio. Então, há uma diversidade de habilidades. Por exemplo, uma das habilidades que a Escritura fala claramente é o dom do ensino. Não é? Por exemplo, lá em Romanos, quando Paulo fala de uma lista de dons, ele fala: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, a gente sabe que tem um dom de ensino aí. Ou então, Paulo, quando orienta Timóteo sobre as qualificações do presbiterato, ele diz que seja apto para ensinar. Então, essa é uma habilidade que se requer do presbítero, apto para ensinar. Então, não há dúvida que essa é uma habilidade, é um dom. Há um dom espiritual de ensino. Obviamente, a gente tem que fazer distinção entre treinamento, entre preparo acadêmico, não é disso. Isso aqui é habilidade dada pelo Espírito Santo. Entendeu? Obviamente que o treinamento pode influenciar o exercício do dom. Então, o indivíduo que tem o dom espiritual do ensino dado pelo Espírito Santo, se ele recebe treinamento lá em didática, não é? Hoje, por exemplo, uso de mídias, não é? PowerPoint, pode fazer um treinamento aí. O Fernando aí é professor, ele sabe como é que é esse negócio, não é? Não é, Fernando? Então, isso é treinamento, não é disso que a Bíblia está falando. Isso é bom e talvez beneficie você. Não é? Aqui é a habilidade do Espírito Santo. Quando a pessoa ensina o Evangelho, é ensinar um conteúdo específico, as pessoas são abençoadas, aprendem. Entendeu? É isso, dom espiritual de ensino. É graça, é graça. Por isso eu fico à vontade para dizer isso, e Deus pode tirar, se Ele quiser tirar. A gente precisa ser humilde com essas dotações do Senhor. Esse é o dom espiritual que eu entendo que Deus me deu, um dos dons em maior ênfase. A ênfase ministerial minha é o ensino, dom espiritual do ensino. Nunca tive nenhum treinamento, nunca estudei didática, nunca, não é? Mas com o tempo eu percebi que as pessoas diziam: reverendo, quando o senhor ensina, eu sou abençoado, eu aprendo, Deus me abençoa. Então, esse feedback é que vai, não é? Não tenho o dom de evangelista. Não tenho o dom de evangelista. Evangelizo por obrigação e dever cristão. Mas, normalmente, a evangelização minha é uma aula. Eu acabo usando o meu dom espiritual do ensino. Mas é assim que eu evangelizo. Tem gente que faz isso com muito maior facilidade e habilidade do que eu. São habilidade do Espírito Santo, dom. Então, há uma diversidade de dons. Ensino, hospitalidade, dom de evangelista,
coisas assim. A Bíblia fala dom de presidir, não é? De liderança. Isso são, oportunamente, vamos ver essas relações. Mas, então há uma diversidade, é isso que Paulo está dizendo. Agora, dentro desta diversidade, Paulo diz que há uma diversidade de serviços. Como é que eu tenho entendido isso? Eu creio que pode ter pessoas com o mesmo dom de ensino meu e que exerce esse dom de maneira diferente da minha. Você pode ter uma pessoa com o mesmo dom, mas que servem de maneira distinta. Só para você entender, pode ter uma pessoa que tem o dom de ensino e que tem uma habilidade graciosa dada por Deus para ensinar crianças que eu não tenho. Entendeu? Então, o dom é o mesmo, mas há uma diversidade de serviço. Então, você vai ter pessoas com o dom de ensino, que é o mesmo dom, e que serve com esse dom de uma maneira distinta. Aquele que exerce esse dom com maior habilidade, se realiza mais em fazer isso com adultos, e aquele que tem facilidade com crianças. Eu conheço pastores que têm uma habilidade com crianças que eu morro de inveja. Eu morro de inveja. Eu procuro aqui dar as minhas cacetadas, como diz o outro, né? Junto as criancinhas aqui, tento ajudá-las e interagir com elas, mas não é o meu forte, não. Tem gente que faz isso com uma naturalidade danada, não é? Então, há uma diversidade de serviços. Ambos estão servindo. Quem dota é o mesmo Espírito. Servem de maneira diferente com o mesmo dom, mas ambos servem ao mesmo Senhor. E realizações. Eu tenho entendido essa realização é que pode ser a mesma pessoa, capacitada com o mesmo dom, que serve do mesmo jeito e que em situações diferentes há diferentes realizações. Por exemplo, uma pessoa com um dom de ensino pode, ou o dom de profetizar, depois nós vamos ver o que é isso, mas de proclamar a palavra. Ou o dom de evangelista. Alguém com um dom de evangelista expõe o evangelho para as pessoas não crentes, e Deus abençoa de uma maneira especial. Então, essa pessoa pode, numa determinada situação, realizar algo e não realizar a mesma coisa numa outra situação. O que eu estou dizendo? Imagine você tem alguém com dom de evangelista. E hoje ele reúne aqui um grupo de pessoas, lá no serviço dele, ele reúne com um grupo de pessoas, amigos de trabalho, na hora do café, e rapidinho expõe o evangelho ali. E 3 colegas de trabalho se convertem a Cristo e são salvos. Essa mesma pessoa, com o mesmo dom, que serve a Cristo do mesmo jeito, numa outra determinada ocasião, talvez falando as mesmas verdades, usando os mesmos textos, e ninguém se converte, ou um só se converte. Percebe? Deus realizou, por meio do mesmo dom, da mesma pessoa,
coisas distintas. Há uma diversidade de realização. Está claro isso? Não é? Então, veja bem, eu creio que é disso que Paulo está dizendo aqui. Sempre tendo em mente o contexto. O que Paulo está fazendo? Mostrando a tolice, mostrando a bizarrice da atitude dos coríntios, que estavam se dividindo e se achando melhor do que o outro por causa dos seus dons, serviços e realizações. Paulo está dizendo, isso é bizarro. Há uma diversidade de dons na igreja, mas quem dota é o mesmo Espírito. Há uma diversidade de serviços, cada um serve do seu jeito, um gosta de servir com criança, outro gosta de servir com adultos. É assim mesmo. Mas todos servem a um único Senhor. E pode ser que há uma diversidade de realizações, mas é Deus quem realiza tudo em todos. E aí Paulo termina esse segundo bloco no verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu creio que Paulo aqui está dando uma indireta para os crentes de Corinto. Eles estavam usando o dom de uma maneira que não era proveitosa. Eles estavam usando o dom para esnobar uns aos outros, para se parecer mais espiritual do que o outro. Paulo está dizendo, não é para isso que Deus capacita você. Essas capacitações dadas por Deus visam um fim proveitoso. A ideia é, quem se beneficia dos dons que Deus me deu não sou eu mesmo, é o outro. Eu sou beneficiado pelo dom que Deus deu a você, e não os dons que Ele deu a mim. Você percebe? Não é? Então, o dom não é dado e não pode ser usado em benefício próprio. É isso que Paulo está dizendo no verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, o bem do outro. Eles não estavam usando estas coisas de maneira conveniente, não é? Um fim proveitoso. Pedro fala disso de uma maneira muito clara. Abra a sua Bíblia na 1 de Pedro e eu termino aqui. Já tomei muito tempo de vocês. 1 de Pedro 4, versos 10 e 11. 1 de Pedro 4, versos 10 e 11. Veja bem. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus é multiforme. Ela pode chegar de formas diferentes na sua vida por meio dos dons do seu irmão. Não é? Então, de várias formas, Deus abençoa você por meio do dom do outro. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme. Olha, se alguém fale, se o seu dom tem a ver com falar, palavra de sabedoria, ensino, não é? Palavra de conhecimento, oportunamente nós vamos tentar entender esses dons, a natureza deles. Mas se alguém fala, se o seu dom tem a ver com a fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, não é? Se alguém serve,
faça-o na força que Deus supre, não é? Se o seu dom é de servir, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aí Paulo fecha então esse segundo bloco. Primeiro bloco, ele ajuda os seus leitores a julgar uma pessoa espiritual no culto, ele dá o critério, a centralidade de Cristo, e depois ele ensina o modo correto de usar os dons. Eles são diversos, mas dados pelo mesmo Espírito. Há diferentes maneiras de servir com o seu dom, mas todos servimos ao mesmo Senhor. Há diferentes realizações, mas em última instância, não é a sua mão que realiza, é Deus quem realiza por meio da sua mão. Então não há lugar para usar os dons como vocês estão usando. Eles foram dados visando um fim proveitoso. Não é você quem se beneficia dos seus dons. Quem se beneficia dos seus dons são os seus irmãos, não você mesmo. Você se beneficia dos dons dos outros, não é? Isso é lindo. Nós precisamos uns dos outros, não é? Aquele que se isola, que quer viver a vida cristã sozinho, ele está se privando de um punhado de bênçãos disponíveis para ele no corpo de Cristo. É no seio do corpo de Cristo que você recebe estas bênçãos. Você precisa dos dons dos seus irmãos precisam dos seus dons. Você é um instrumento para a glória de Deus para servir os seus irmãos. Bom, aí, terceiro bloco não dá para ver hoje, aí Paulo pega o terceiro bloco que vai do verso 8 ao 11, ele vai dar alguns exemplos desta diversidade de dons, serviços e realizações. Por quê? A um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, um dom de falar palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, dom da fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, variedade de línguas e capacidade de interpretá-las. Então, essa aqui é uma das listinhas de dons que a gente tem na Escritura e a gente vai entender, tentar entender a natureza dessas habilidades que Deus dá aos seus servos. Mas esse é o terceiro bloco, não dá para entrar nele agora.